E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, hoje eu tô aqui para contar a história de um dos maiores vilões da franquia Ben 10, o Vilgax. Vilgax é um Chimera sui generis. Ele surgiu há séculos atrás do Reino das Sombras, nas fronteiras do Nulificador. Além de deixar um rastro de destruição, todos que sabiam das origens dele foram mortos. No ano de 1773, o Vilgax foi exilado de seu planeta natal por desobediência ambiciosa. Então, ele recebeu um chamado de socorro enviado pelo Maltruante, vindo da Terra, como visto no último episódio de Omniverse, Um Novo Amanhecer. Ao chegar, ele reparou a nave do Maltruante, que em troca lhe deu uma bomba relógio cronosapiana. E guardem isso porque isso vai ter relevância mais pra frente no vídeo. Tenho a tecnologia que precisa, mas por que ajudaria você? Presumo que uma bomba relógio cronosapiana seja um pagamento digno. Durante sua estadia na Terra, o Vilgax teve um confronto com George Washington e teve seu primeiro encontro com o Ben de 16 anos, claro, sem saber que era ele, e acabou sendo derrotado. E a partir disso, o Vilgax ficou obcecado com o Omnitrix. Ou seja, foi o próprio Ben que fez o Vilgax ficar obcecado pelo relógio. A habilidade de se transformar no que quiser, o poder daquele aparelho ainda será meu. Após isso, ele se tornou um senhor da guerra, sendo temido por todos os seres, tanto que sua tripulação era composta totalmente por robôs, além de ter sido responsável pela destruição de 5 planetas e a criação de um buraco negro. Anos mais tarde, o Vilgax tentou conquistar Petrópia, planeta natal dos Petrosapiens, e ele até aproveitou a guerra civil para manipular os habitantes. E logo ele foi atrás do Tetrax, um mercenário Petrosapien, o qual o contratou para roubar o cristal de backup de Petrópia. Mas quando os habitantes se recusaram a subjugar a ele, o Vilgax usou o cristal para destruir o planeta todo como um exemplo, tornando o Tetrax o último da sua espécie. O poder que ele usou para destruir meu planeta natal, Petrópia. Nas décadas de 60 e 70, o Vilgax teve vários confrontos com o Max, até que em uma das vezes, o Vilgax estava roubando bombas de uma base militar, mas foi derrotado pelo Max, que o prendeu a uma bomba nuclear e aparentemente o explodiu com sua nave. Explodindo o Vilgax com estilo. Ao saber do Omnitrix, o Vilgax perseguiu a nave da Chilene, onde o relógio estava sendo guardado, o que nos leva ao primeiro episódio do Ben 10 clássico, e então eram 10. Então, vendo a situação, a Chilene enviou o Omnitrix para a Terra, onde mais tarde o Ben o encontraria. Após o confronto, o Vilgax ficou gravemente ferido e foi colocado em um tubo para poder se recuperar. Mas apesar da situação que se encontrava, ele não desistiu e tentou conseguir o Omnitrix de diferentes formas, seja enviando droids ou até caçador de recompensa. Em seu último ataque, ele enviou o Arrojo para conseguir o relógio. E teve um momento que o Ben, na forma do Ultra T, se fundiu com o Arrojo e acabou entrando em contato com o Vilgax, que logo alertou ao Ben que iria atrás dele. Não pode fugir e nem se esconder de mim. Vou encontrar você e quando o fizer, vou recuperar o Omnitrix e destruí-lo. No final da primeira temporada, no episódio Segredos, o Vilgax enfim se recupera, além de estar ciberneticamente aprimorado e até mais forte. E com certeza esse é o melhor visual que o Vilgax teve em todas as séries do Ben 10. Eu vou
Ao chegar na Terra, o Vilgax tem um confronto com o Ben na forma do Chama e do Insectoide, mas o Vilgax facilmente derrota ele e reverteu a transformação. Epa! Como você fez isso? Uma criança! E logo após isso, o Vilgax capturou o Ben e o levou para sua nave. Então ele revela seu plano para conquistar o universo, onde ele vai usar os aliens do Omnitrix para formar um exército. Imagine um exército inteiro, cada soldado com um Omnitrix, e todos sob o meu comando. Eu serei invencível. Mas quando ele estava prestes a cortar o braço do Ben para obter o relógio, o Max invade a nave e atrapalha seu plano. O Ben consegue se libertar e joga ele e o Vilgax para fora da nave, e logo os dois têm um duelo no Monte Rushmore, mas o Vilgax leva a melhor. Então o Vilgax faz o Max e a Gwen de reféns e obriga o Ben a se render. Então, sem escolha, o Ben se entrega para o Vilgax, que o leva para sua nave. Mas quanta nobreza! Mas, por seu azar, o Max tinha ativado a autodestruição da nave. Então, aproveitando que o Vilgax estava distraído, o Ben deu um tiro nele pelas costas e se transformou no Chama para escapar da nave e deixar o Vilgax para ser destruído. Iniciando autodestruição. Mas então, no final da segunda temporada, no episódio De Volta com uma Vingança, é revelado que o Vilgax conseguiu sobreviver, já que antes da explosão da nave, ele se teletransportou, mas acabou sendo congelado no processo. E logo ele é encontrado pelo Kevin, e como os dois têm problemas com o Ben, então eles iniciam uma aliança para obter o Omnitrix. Enfim, você pode ser de alguma utilidade. Você tirou as palavras da minha boca, meu querido. Ao chegarem na Terra, eles têm um confronto com o Ben, até que o Max decide dar um basta e liga o projetor de nulidade para prender o Vilgax e o Kevin no nulificador, mas no processo o Ben também é enviado para lá. Então, após uma longa luta, o Ben entrega o Omnitrix para os dois vilões para proteger a Gwen. Mas então o Kevin trai o Vilgax e tenta fugir com o relógio, mas a Gwen engana os dois com uma bomba. E sendo assim, o Ben recupera o Omnitrix, deixando os dois vilões presos na nulidade. Bom trabalho, cabeça de polvo. Você ferrou todos nós. Após isso, ele voltou, entre aspas, em 2 episódios. Que é o episódio Dia Perfeito, mas nesse caso ele só aparece no sonho do Ben. E depois no episódio Adeus Já Vai Tarde, mas esse episódio não é canônico. E ele só retornou de fato no filme que encerra a série clássica, Ben 10, O Segredo do Omnitrix, onde ele acidentalmente escapou da nulidade após tropeçar entre aspas um portal que estava sendo aberto em outro planeta. E quando ele estiver em minhas mãos, eu vou me vingar do garoto que me aprisionou na maldita dimensão nulificadora. E ficar preso na nulidade deixou ele tão furioso a ponto de nem se importar com o fato do Omnitrix poder destruir o universo caso a autodestruição aconteça. Aí, o Omnitrix entrou em modo de autodestruição. Mesmo que tirasse de mim, você ia acabar em pedaços com o resto do universo. Eu vou correr o risco. Ele tem um confronto com o Ben na nave do Tetrax, mas acaba sendo lançado no espaço. Dá tchauzinho, Vilgax. Pouco depois, o Vilgax invade Xenon e agora tem um exército de robôs e pede ao Azimuth que crie uma arma ainda mais poderosa. Então, para acabar com tudo aquilo, o Azimuth desbloqueia o gigante no Omnitrix e com isso o Ben derrota o Vilgax jogando ele no espaço. Você vai dar o fora daqui!
Depois ele retorna na terceira temporada de Ben 10 Força Alienígena, no episódio de 2 partes, A Vingança de Vilgax. E agora ele tá menos musculoso e cibernético, além de ter um novo assistente, o Psyphon. E sendo bem honesto, esse visual, assim, eu não acho ruim, mas vamos concordar que ele é bem inferior àquele primeiro visual dele. E nesses 5 anos, ele conquistou 10 mundos, incluindo seu planeta natal, o qual renomeou para Vilgaxia. E além de derrotar o herói de cada mundo, ele também absorveu os poderes de cada um, como fez com o Ultimus. Mas apesar disso, ele ainda quer o Omnitrix e matar o Ben. Vamos para a Terra, onde destruirei o herói daquele mundo primitivo, Ben Tennyson. Ao chegar na Terra, ele tem um confronto com o Max e os Jovens Encanadores, e facilmente derrota eles. E ainda os usa como mensageiros para o Ben, desafiando para um duelo. E caso o Ben não apareça, ele vai destruir a Terra legalmente. Mas e se ele não aparecer? Então vou exercer meu direito legal de destruir este planeta deplorável. Mesmo após danificar o Omnitrix, o Ben vai até o duelo, onde o Vilgax acaba levando a melhor, até que ele aparentemente mata o Cromático. Mas acaba que no momento que o Vilgax ia pegar o Omnitrix, os pedaços do Cromático se juntam e transformam o Ben no Diamante. E como o Ben praticou muito com o Diamante na infância, então ele derrota o Vilgax facilmente. Então, desiste? Eu desisto. Cara esperto. Escolheu bem. E de acordo com as leis do Conquistador Galáctico, o perdedor do duelo é obrigado a deixar a Terra e não voltar nunca mais. Com muita raiva, o Vilgax aceita a derrota, mas promete se vingar do Ben. Reconheço. Mas fique sabendo, Ben Tennyson, que eu ainda vou me vingar de você. Após isso, o Vilgax só aparece em 4 episódios. Em um, ele liberta os Isker em troca dos seguidos do Omnitrix, mas ele trai o Vilgax e toma conta do seu planeta, o que leva ele a pedir a ajuda do Ben. E em outro, ele invade Primus e consegue o Omnitrix, mas é enganado pelo Ben e tem uma luta contra o gigante. E em outro, ele vai atrás do Tetrax, já que ele tinha roubado o cristal que o Vilgax usou para destruir Petrópia, já que através dele, ele pode restaurar o planeta todo. De fato, nessa temporada o Vilgax foi bem nerfado mesmo. Ele não era mais aquele vilão assim, todo terrível lá do clássico. Então, nos últimos episódios de Força Alienígena, a Batalha Final Parte 1 e Parte 2, ele faz uma aliança com o Albedo, prometendo a ele o Omnitrix, afirmando que ele só quer matar o Ben. Não quero mais o maldito Omnitrix. Eu só quero matar Ben Tennyson. Então, seguindo as ordens do Vilgax, o Albedo sequestra a Gwen e o Kevin para atrair o Ben. Então, ao chegar no esconderijo, o Ben, percebendo que o Albedo tem um novo Super Omnitrix e que a Gwen e o Kevin estão em perigo, ele entrega o Omnitrix para o Vilgax. Coloque na minha mão. Então o Vilgax trai o Albedo e usa o Omnitrix para transformar seus robôs nos aliens do Ben. Sincronizados com o Omnitrix. E sendo assim, ele captura o Albedo e faz dele seu prisioneiro. Mas então o Ben confronta ele de novo e ativa o modo de autodestruição do Omnitrix, ameaçando ele caso o Vilgax não o devolva. Mas o Vilgax acredita que é só um blefe, e por conta disso o Omnitrix acaba destruído. 5, 4, 3, 2, 1. Não querendo perder de novo, o Vilgax sobrecarrega sua nave para ela cair em Bellwood. Posso não conquistar a Terra hoje, mas posso punir vocês.
A nave está programada para colidir com Bellwood. E como só dá para mudar a direção da nave manualmente, o Vilgax inicia uma luta para impedirem de pilotar a nave. Então o Ben convence o Albedo a entregar o Super Omnitrix, e com isso o Ben se transforma no Fogo Fato Supremo e luta contra o Vilgax. Fogo Fato Supremo! Ao caírem no oceano, o Vilgax entra em contato com a água e revela sua verdadeira forma, e se transforma num polvo gigante e tenta comer o Ben. Mas o Ben consegue escapar com a raia-jato, e apesar da explosão da nave, o Ben acredita que o Vilgax possa estar vivo. O que aconteceu com o Vilgax? Eu não vi quando ele saiu, mas ele já sobreviveu a coisa pior. Ele pode voltar. Se ele voltar, vai ser hora do herói. Depois ele retorna na terceira temporada de Ben 10 Supremacia Alienígena, no episódio O Círculo dos Guardiões da Chama, onde é revelado que após a batalha ele foi encontrado pelos esotéricos, que o confundiram com o Diagon, um portador de sabedoria e conhecimento. Então, se aproveitando disso, o Vilgax decide usar o grupo para atingir seus objetivos. Meus seguidores pensam que vou usar para pegar tecnologia alienígena estocada numa lua próxima, mas eu vou achar Psycho, recuperar os meus poderes e voltar para casa. E acaba que o Ben descobre isso e tenta expor ele para os esotéricos, mas eles não acreditam. Então, querendo recuperar seus poderes e sabendo que o coração do Diagon é a fonte dos poderes da entidade, então ele exige que levem ele até o coração. E durante uma batalha entre os esotéricos e os Cavaleiros Eternos, o Vilgax pega a Ascalon, e no processo, além de retornar à sua forma normal, ele ganha uma armadura de cavaleiro e acaba absorvendo o coração do Diagon. Então Wilston, possuído pelo Diagon, enganou Vilgax, dizendo que ele poderia adquirir ainda mais poder quebrando o selo que aprisionava ele. Mas ao abrir o selo, ele é sugado para a dimensão diagonal. Então, nos últimos episódios de Supremacia Alienígena, o começo do fim e o Inimigo Supremo parte 1 e parte 2, é revelado que o Vilgax se tornou arauto do Diagon e derrota os Cavaleiros Eternos com facilidade. Estou vivo. Então ele tem uma luta contra o trio e o Sr. George, mas ele leva a melhor. E acaba que o Vilgax danificou o selo o suficiente para o Diagon emitir ondas que transformam todos os humanos do mundo em esotéricos, com exceção do grupo e da Jury, que foram protegidos. Mas então, após o selo quebrar e o Diagon ser libertado, o Vilgax, vendo que não tem mais ajuda do Diagon, ele e o Psyphon usa uma máquina que absorve o Diagon, e logo o Psyphon atira no Vilgax com a máquina. E sendo assim, Vilgax ganha os poderes do Diagon. Os esotéricos me veneraram por eu me parecer com o Diagon. Agora eu sou o Diagon. Após a Gwen transportar todos para a base dos encanadores no Monte Rushmore, o Vilgax envia os esotéricos para atacá-los. Mas graças aos sistemas de defesa, os esotéricos são impedidos. Então, furioso, o Vilgax ataca a base e deixa a Gwen e o Kevin inconscientes. Então o Ben confronta o Vilgax, mas ao invés de usar o Super Omnitrix, ele usa a Ascalon, e sendo assim, ele apunhala o Vilgax e absorve seus poderes, incluindo dos 10 heróis. Alguém já devia ter feito isso há muito tempo. Então o Vilgax tenta convencer o Ben que usando a Ascalon, o Super Omnitrix e o poder do Diagon, ele poderia livrar o universo do mal. Mas após pensar muito, ele desiste e usa todo aquele poder para transformar todos os esotéricos em humanos novamente.
E o que acontece depois disso é desconhecido, e por sinal agora ele já não tem mais os poderes dos 10 heróis que ele absorveu. Depois ele retorna na terceira temporada de Ben 10 Omniverse, no episódio Vilgax Tem Que Morrer, onde ele é escutado pelo Ben, o Hulk e os outros encanadores, até Encarcecon. E agora ele tem um visual que lembra muito o clássico, mas sendo bem honesto, eu não gostei nem um pouquinho, sabe? Esse visual ficou muito zoado. Mas eles são atacados por Athena e seus bandidos mercenários, 66, 77 e 88, que querem matar o Vilgax para os incursianos poderem conquistar Vilgaxia. E no meio do confronto, o Vilgax pula na frente do Ben, salvando ele de um tiro, o qual acaba quebrando as algemas dele. Em seguida, ele atira nas costas do Ben e o deixa inconsciente, permitindo que ele escape. Queria, Vilgax. Primeiro você me salvou, depois eu te salvei. Não é uma coisa que se vê todo... E você não vai ver de novo. E mais tarde, no final da quinta temporada, nos episódios de 2 partes, então não havia mais ninguém, e então não havia mais o Ben, o Vilgax faz uma aliança com o Ion, com o objetivo de destruir cada Ben Tennyson de cada realidade, e para isso ele recruta um grupo de Bens do mal. Então ele envia os Bens do mal para ir atrás do Ben sem o relógio, já que o Ion afirma que ele poderia ser uma pedra nos planos deles. Mas o Ben sem o relógio é salvo pelo Ben Prime e pelo Professor Paradoxo, que traz outros Bens como o Ben 10.000, o Ben 23 e a Gwen 10, e inicia uma luta contra os Bens do mal. Mas então o Vilgax ativa a bomba relógio Cronosapiana, que é aquela mesma bomba que o Maltruan tinha dado para ele. Então veja só a conexão. Todas elas. E com ela, ele apaga todos os bens de todas as realidades que existem, com exceção do Ben sem o relógio, sendo esse seu objetivo, se livrar dos bens com o Omnitrix para poder acabar com o Ben sem o relógio, já que ele não teria chance contra ele. No momento em que eu descobri o seu universo, eu sabia que tinha achado um meio de livrar o multiverso de qualquer Ben Tennyson que tivesse ouvido falar do Omnitrix. Mas como o Ben Prime entregou seu Omnitrix para o Ben sem o relógio, então esse Ben se transformou no Contratempo e conseguiu trazer todos os Bens de volta. E em seguida, mandou os Bens do mal de volta para suas realidades. E sendo assim, os Bens se unem e derrotam o Vilgax. E logo após isso, ele é preso pelos encanadores daquela realidade, até que ele escapou e voltou para a linha do tempo principal, fora de tela. Você merece. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, então já deixem o gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também compartilhe com seus amigos que gostam de cinema, TV, entre outras coisas. E aproveitem e também me sigam no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá tem bastante conteúdo que é exclusivo, como, por exemplo, videovlogs que eu posto de vez em quando, até vídeos onde eu falo de desenhos, séries, filmes, e também algumas outras postagens que eu faço por lá. Além de que minha vida pessoal também tá por lá, então fique por dentro. Depois disso, ele só fez algumas participações em 3 episódios, mas não teve importância alguma. Já que em um desses episódios ele só aparece em um flashback e como holograma. E sendo bem honesto, é um episódio que é uma piada pura, então é melhor deixar de lado e ignorar. E a partir daqui o Vilgax virou praticamente o vilão semanal, que só aparece um episódio ou outro. Só pra ver como o Omniverse conseguiu nerfar o Vilgax de vez. E depois ele faz sua última aparição na 8ª temporada, no episódio O Ataque de Malgax, onde ele novamente se alia ao Albedo na intenção de derrotar o Ben e o Azimuth de uma vez por todas. Então os dois invadem o Museu Histórico de Galvan e roubam a forma petrificada do Malware, e a usam para criar um cubo que cria uma armadura mecamorfa. E por conta disso, o Vilgax facilmente consegue superar o Ben
independente da forma que ele usa. Então o Ben pede ajuda do Scourge, e quando ele chega, ele enfim consegue lutar de igual para igual com o Vilgax, até que o Ben joga o Vilgax no núcleo da nave dele, o que causa uma explosão que destrói a nave. Após isso, o Vilgax ficou vagando pelo espaço, estando petrificado agora. E mesmo estando petrificado, é desconhecido se ele continua vivo ou não, sendo uma pequena ponta solta em Omniverse. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários mais algum outro vilão da franquia Ben 10 que eu possa contar aqui, até porque Ben 10 é uma franquia cheia de vilões, né, que eu posso contar a história. Dê uma olhada nesses vídeos aqui, porque em um deles eu conto a história do Bill Cipher, vilão de Gravity Falls, e em outro eu conto a história do Lich, o vilão de Hora de Aventura, que também é outro vídeo que tá muito legal. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!